né? E eu queria desejar boa noite a todos. E, primeiramente, queria agradecer ao Dr. Denis, que é presidente da Sociedade de Pediatria, e toda a diretoria desta sociedade, pela oportunidade de estar participando desse evento, nessa noite tão especial. Parabenizo também, né, a iniciativa da sociedade de promover essas lives, né? E essas lives, elas têm movimentado nossa semana, nossas noites, né, durante essa semana, trazendo informações e atualizações e temas relevantes aqui para a pediatria do Distrito Federal. Hoje é o Dia do Pediatra e, para quem não sabe, essa data foi escolhida porque foi a fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria e ocorreu em 1910. E, a partir daí, ficou sendo conhecido e comemorado do dia 27 de julho, o Dia do Pediatra. Então, o pediatra é esse médico, né, que ele é responsável por tratar crianças e bebês, e além de todo o estudo que todo médico, né, tem que ter, tem que possuir, o pediatra ele tem que ter um jeito com criança e saber falar com eles, e de uma forma especial. E isso, às vezes, não é fácil, né? A gente que é pediatra, a gente sabe que não é fácil. No Brasil, o cálculo é que existem em torno de 18 pediatras por 100 mil habitantes, mas só que essa distribuição ela não é igual, ela se polariza mais na região sudeste e algumas regiões, como o norte e nordeste, fica sem pediatra. Então, essa é a nossa luta, né? Para que toda criança tenha o seu pediatra. E a gente sabe que isso faz a diferença no crescimento e desenvolvimento da criança. E tem uma carência, né, da população por pediatra, e a gente sabe que esse profissional é precioso. Por que é precioso? Porque ele cuida do bem maior da família, que são exatamente os filhos, né? Então, para todos os pediatras, né, esse carinho, esse abraço e esse parabéns. E a gente está vivendo um momento, né, de pandemia. A gente não pode deixar de falar, né, dos nossos queridos colegas, né? Alguns perderam a vida, né? Hoje eu vi que foram 25 pediatras, né, por conta da Covid-19. E também acho importante a gente lembrar de tantos outros que foram afastados dos trabalhos, do convívio da família por conta desse vírus. E para você, pediatra, parabéns. E uma forma de agradecer todo esse carinho, a Sociedade de Pediatria, né, aqui do Distrito Federal, resolveu homenagear você com um momento de delicadeza, com esse curso, né, a arte de receber. Porque a gente sabe que receber bem é cuidar, e quem ama, cuida. E isso tem tudo a ver com o pediatra. A aula vai ser ministrada pela professora Rosana Piva. Rosana é nutricionista, é especialista em mesa posta e já é bem conhecida aqui na cidade, de todos nós, né? E agradeço, Rosana, a sua participação, todo o carinho que você tem com a gente e passo a palavra agora para você. Então, vou desligar aqui minha câmera e que todos tenham uma boa aula e um bom aproveitamento. Então, gente, boa noite, parabéns aí a todos os pediatras presentes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Doutor Denis, obrigada pelo convite, pela confiança. Doutora Renata, que é minha parceira aí de eventos. Eu brinco com ela que quando a gente se aposentar, a gente vai colocar uma empresa de eventos, que a gente se achou aí nesse meio. Mas vocês podem estar se perguntando, né, o que a Rosana, que é nutricionista, que trabalha na Danone hoje, tem a ver com essa parte, né, de arte de bem receber, ou de meseira, ou mesa posta, como a gente estava brincando aí, eu e a doutora Elisa. Então, eu estou aqui em Brasília já vai fazer 10 anos que eu me mudei de Porto Alegre para cá. A pessoa que me acolheu, que me colocou embaixo do braço, eu brinco embaixo da asinha, foi a doutora Elisa, me acolheu, me apresentou a pediatria que eu conheço hoje, então eu sou muito grata, né? Eu fui muito bem recebida e a doutora Elisa é uma grande anfitriã aqui em Brasília para todo mundo que chega, né? Para os residentes, para os pediatras, para a classe médica em geral e para mim, que era uma nutricionista que vinha de Porto Alegre trabalhar no laboratório.
Então, obrigada. E a gente está falando de anfitriãs, uma grande anfitriã, a doutora Elisa, um grande anfitrião, doutor Denis, que também me recebeu sempre muito bem. Então, obrigada e parabéns a vocês. Quando eu trabalhava no Hospital Mães de Vento, em Porto Alegre, como nutricionista, eu trabalhei 8 anos lá, e o Hospital Mães de Vento é um hospital muito forte em hotelaria, é muito forte nessa parte de atendimento ao cliente, né, que é o paciente. Lá eu tive meus primeiros cursos de etiqueta comportamental, etiqueta empresarial e comportamento à mesa, porque a gente tinha um bistrô lá na época e a gente fazia as refeições junto com os acompanhantes, até com alguns pacientes. Então, o hospital sempre foi muito preocupado da maneira da gente se portar, como atender esse paciente, esse cliente, esse acompanhante, inclusive os médicos. Sempre no dia 2 de outubro se comemorava o Dia do Médico no hospital e o aniversário do Hospital Mães de Vento, e a gente confraternizava com a classe médica. Então, esses bons modos à mesa sempre foi uma preocupação muito grande do hospital, né? E com acreditação, com certificação. Então, eles sempre deram muitos cursos para a gente. Na época, com 20 e poucos anos, eu jamais ia imaginar que isso hoje se transformaria num hobby, que de um hobby já é um curso que eu ministro e já virou quase uma profissão, vamos dizer assim. Não é uma profissão, mas já teve uma amplitude muito grande. Eu não tinha ideia naquela época. Mas, enfim, juntou, né? Toda essa parte de formação que eu tive lá, mais a minha família. Eu fui criada numa família que sempre esteve relacionada a eventos. Meu pai, minha mãe e minha avó administravam um clube, então eles eram responsáveis por eventos de um clube. Então, eu, com 7, 8 anos de idade, eu já estava nesse meio. Minha avó, uma grande cozinheira, minha mãe, uma grande decoradora, e meu pai administrava. Então, vamos dizer assim, uma família que deu certo nisso. E eu e meu irmão, desde pequenos, no meio desses eventos todos participando, eu sempre do lado da minha avó na cozinha. E aí a gente vai, né, crescendo. Fiz nutrição, que é ligada à alimentação. Trabalhei na área de produção de alimentos com Comensal, trabalhei na Gerdau, que é uma empresa muito exigente em termos de alimentação, e com isso a gente vai adquirindo, eu acho que bagagem, né? A gente vai trazendo isso, né, ao longo da vida da gente. Sempre gostei de receber no Rio Grande do Sul, vim para Brasília. Eu digo, juntou a fome com a vontade de comer, porque o meu esposo aqui, o meu segundo casamento, ele que me trouxe para Brasília, eu estou aqui por ele. Ele ama receber, se depender dele, a nossa casa está sempre cheia de gente, então juntou e foi juntando. Chegando aqui em Brasília, a primeira coisa que eu fui fazer foi curso de etiqueta também, para saber como era o modo operante daqui, né? Por causa das embaixadas, por causa do muito funcionário público, e eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa que dá conhecimento, então aqui já fui atrás de cursos também, e até então, esses 10 anos, já fui para São Paulo, e eu estou sempre atrás, né? Estou sempre tentando me especializar nessa área porque eu gosto. E isso me ajuda também nas empresas que eu trabalhei, tanto na Nestlé como na Danone agora. Porque a gente trabalha em stand, a gente tem eventos médicos, a gente faz jantares, a gente faz eventos. Então, esse bom comportamento, essa conduta à mesa, isso tudo me ajuda, inclusive, no meu lado profissional. A gente está no mundo, eu estava falando bem no início, quando alguns não tinham entrado ainda, a gente está num mundo muito virtual. Tudo é para ontem, é tudo pelo telefone. Mal a gente às vezes para conversar olho no olho. As refeições em casa são muito corridas, né? Aqui em Brasília, eu acho que a gente ainda consegue ter às vezes uma qualidade de vida melhor, de conseguir ir para casa, almoçar, acompanhar os filhos numa refeição, né? A gente está delegando muito. Então, com isso, com essa, uns 4 anos e meio, veio uma onda de mesa posta, que Brasília pegou assim muito, e eu acho que é isso. Aqui se recebe muito, se une com amigos, com família, através da mesa, através da comida. E a comida, ela é união, né? A comida, desde a Santa Ceia, a gente tem união nisso, né? Então, eu acho que é por isso que o ser humano está tão sedento de atenção, de carinho, de respeito, de cuidado, que isso tudo da mesa posta, ela veio para ajudar nos relacionamentos. E quando a gente fala em etiqueta e as pessoas pensam, etiqueta é frescura, é coisa de gente rica, né? Quando as pessoas falam nisso, eu vejo por um outro lado, eu vejo como etiqueta como bons modos, como respeito. Um bom dia, um com licença, um cuidado no elevador, um cuidado na escada rolante. Então,
Isso tudo a gente resgata através com a mesa posta. Então, é um prazer muito grande para mim poder estar passando isso para vocês, né? Eu vou começar a colocar aqui a aula, porque daí a gente entra no curso propriamente dito, e o Dr. Denis me deu uma grande ideia, que foi não colocar como anfitriã, né, na sua versão feminina, mas sim no anfitrião como de uma maneira geral. Deixa eu ver. Andressa, tá aí? Oi. Oi, Andressa, eu estou colocando aqui na parte da apresentação e ele não está ficando na tela total, como antes. Dá um clique no slide antes. Tenta ir lá agora. Não sei porque quando a gente testou ele estava indo. Você consegue fechar e abrir de novo? Consigo. Acho que agora vai dar. Pronto. Tá dando para ver bem? Sim. Então, gente, aí, o que aconteceu? Eu venho com essa bagagem, eu gosto dessa parte, eu gosto de receber em casa, eu gosto de encantar quem vem à minha casa. E isso, junto com a mesa posta, todos os meus trabalhos, todos, eu sou professora de formação. Então, sempre aonde eu trabalhei, eu ensino alguma coisa, sempre. Dou aula de alguma coisa. E comecei a usar o Instagram simplesmente para botar a foto das minhas mesas, das minhas recepções. E o Instagram deu uma proporção, assim, enorme, imensa. E com isso, mais os meus cursos e mais o que eu fui fazendo, né, ao longo desses anos, eu transformei o que é uma simples recepção ou uma mesa para um convidado em cursos. Então, essa apostila, ela faz parte de um curso que se chama Anfitriã e Tipos de Serviço. Não vai dar para dar todos os tipos de serviço, a apostila inteira, a aula inteira, mas a gente vai começar pela parte da arte de bem receber, que é a parte de anfitrião ou anfitrião, né? Então, aqui, eu coloquei essas frases que até a doutora Renata gosta muito, que é receber bem é cuidar do outro. Quem ama, cuida. Então, a mesa, ela é um lugar de acolhimento. Então, isso que a gente parte do princípio para qualquer recepção, indiferente do tamanho. Pode ser para chamar um casal de amigos à nossa casa ou para fazer um evento para 300 pessoas. Tudo é isso, a gente está cuidando do outro, a gente está fazendo alguma coisa de bom para o outro. E a gente faz através da comida ou através de um evento. E esse curso, eu dou ele, o ano passado foi todo presencial, e ele está numa plataforma online. Esse ano, com a pandemia, com a procura, eu acabei transformando ele num curso ao vivo, online, pela plataforma Zoom, e aí que eu fiz esse material, que é o que a doutora Renata vai disponibilizar para vocês. Precisando, vai estar então disponível, tem os meus contatos. E quando a gente pensa em receber, a gente tem aqui os temas, né? As etapas, vamos dizer assim. Anfitriã, tipos de serviço, como planejar a execução e a finalização de um evento. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já recebem, que gostam, né? E que muito do que eu vou falar vai ser familiar. Então, eu tenho grandes, como a doutora Renata, que é uma grande produtora de eventos, e ela faz de alma, de coração, e cada vez que a gente vai num evento dela, a gente sabe o que quando a pessoa faz por coração. Então, é o que vocês vão tentar fazer com certeza, ou já fazem até na casa de vocês. Mas eu não sei se vocês sabem, a palavra anfitrião, ela existe, ela vem lá dos tempos da mitologia grega, e é muito engraçada e interessante. De onde vem essa palavra? Não sei se vocês conhecem. Doutora Renata, eu não sei se tu quer que eu toque tudo e no final vocês perguntam, a gente não combinou. Ou se tu quiser ir lendo o chat e me perguntando. Como é que a gente vai fazer? O que tu acha? Doutora Renata, tu quer ir me perguntando pelo chat ou a gente deixa tudo para o final? Bom, eu vou tocando e daí se alguém tiver alguma dúvida... Oi? Elisa, normalmente a gente tem feito as perguntas no final. Você prefere? Isso, Tá isso que eu bom. tenho. Tá, não tem problema. Então eu vou jogando aqui os slides e a gente vai conversando. Então, assim,
Olha só que interessante essa história da origem da palavra anfitrião. Então, na mitologia grega, Anfitrião era o marido de Alquimena, mãe de Hércules, que já é um semideus. Enquanto Anfitrião estava na guerra de Tebas, Zeus tomou a sua forma. Então, ele tomou a forma física do marido de Alquimena e deitou-se com Alquimena. E desta união nasceu o Heracles, que é outro semideus, irmão de Hércules. O Anfitrião, que era o nome do marido de Alquimena, o nome dele era Anfitrião, ele duvidou da fidelidade da esposa, só que, porém, tudo foi esclarecido por Zeus. Zeus, como se tivesse falado para ele, que ele tomou o seu lugar para deitar com Alquimena. E naquela época, Deus era tudo para eles, né? Na época da mitologia grega. E aí, o que aconteceu? Os deuses, né, do Olimpo e tudo tranquilo. Então, o que aconteceu? O Anfitrião ficou surpreendido e se sentiu lisonjeado por Zeus ter visitado, ter entrado à casa dele e ainda ter tomado a esposa. Não foi assim uma coisa, nossa, eu estava em guerra e fui traído. Não, ele se sentiu lisonjeado por Zeus. E daí surgiu a palavra anfitrião. Então, anfitrião é conhecido como aquele que recebe em casa. A origem da palavra está na mitologia grega. Então, quem recebe em casa é chamado de anfitrião. Olha que história interessante. E aqui vocês vão poder ver Alquimena, aqui Zeus na forma do anfitrião, aqui Alquimena, e depois o nascimento de Heracles, que é um filho, que é um semideus. Então, daí surgiu a palavra anfitrião. Olha que interessante. Bom, então, anfitrião é a pessoa, né? É quem recebe pessoas ou as convida para vários eventos em sua própria casa. E aí a gente tem uma frase que vem lá da parte da etiqueta. Ser elegante não é ter posses financeiras. Ser elegante é ter educação, é ter postura, é ter etiqueta. Não se precisa ostentar luxo. Sempre menos é mais. A elegância está ligada ao equilíbrio. Então, eu não preciso fazer festas grandiosas, festas glamourosas, de ostentação para encantar quem vem à minha casa. Basta eu fazer com carinho e com cuidado. Então, isso está ligado a essa parte que a gente resgata de etiqueta. Então, ambos os papéis são muito importantes no evento, tanto convidado como anfitrião ou anfitrião. Então, eles prepararam tudo com tanto carinho para receber e eles merecem ser o centro das atenções. Atraso é sinal explícito de descortesia e os assuntos deverão ser descontraídos e até específicos. Mas nada mais deselegante do que gerar, num encontro, fofoca ou conflitos. Então, o evento, a gente tem que cuidar. Todos os assuntos, a gente tem que ter esse manejo, como se fosse uma moderadora de um evento, a gente tem que coordenar isso, nós como anfitriões em casa, para que a pessoa que chegue na nossa casa, ela saia melhor do que ela entrou, que é a frase que eu coloco aqui. Nosso convidado deverá sair melhor do que chegou. Então, ele deve chegar, ser tão bom, ser tão harmonioso, ser tão grandioso, que ele deve sair melhor do que ele entrou na nossa casa. Isso é um sucesso de um evento. Uma regra básica: convidado não convida e não convidado não se oferece. Gente, isso aqui dá muita polêmica, né? Quem já fez eventos, quem já fez festa em casa sabe que não tem como colocar todo mundo que gostaria. Então, essa coisa assim, nossa, a Rosana me convidou para uma festa e eu quero levar a fulana. Não pode, é regra básica. Convidado não convida. E não convidado não se oferece. Elise, eu sei que tu vai fazer um jantar na tua casa, eu gostaria muito de ir, eu fico convidou. Não, não se faz isso. Isso é a pior gafe, vamos dizer assim, que pode existir. Porque a gente vai constranger, né, a anfitriã, e não é adequado, não foi naquele momento. Não é porque a pessoa não foi convidada que ela não é importante, que a gente não gosta dela. Naquele momento, para aquele evento, não deu. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, porque é impossível colocar todo mundo que a gente gostaria dentro de um evento, ou por espaço ou por condição financeira. Só que lista de convidados, eu botei aqui no centro, porque a lista de convidados é que rege tudo de um evento da gente. Então, as louças e os utensílios que a gente vai usar
é baseado na lista de convidados, o cardápio é baseado na lista de convidados, os tipos de serviço, se é francesa, se é americana, se é inglesa, se é fast food, se é empratados, empratadinhos, tudo. Gente, é um mundo, os tipos de serviço são mais de 10, são muitos. A gente vai estipular o tipo de serviço de acordo com a lista de convidados. E o local e acomodações também. Então, o nosso centro de tudo são sempre os nossos convidados. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui várias frases, vários textos aqui em itens, né? Vários tópicos, e tudo é lista de convidados, vocês vão ver. Então, primeira coisa, ao iniciar um evento, ao organizar a lista de convidados. Ao fazer o convite pelo WhatsApp, a gente precisa ligar para conversar. Fica mais humano, fica mais elegante. Antigamente, se mandava telegrama, antigamente se imprimia os convites, se levavam nas portas. Hoje a gente tem toda uma tecnologia ao nosso favor. A gente faz um convite virtual, a gente manda um convite virtual. Dependendo da ocasião, vale ligar. Ligar e conversar. Ligar e convidar. Do que só largar aquele convite, né, às vezes numa lista de WhatsApp. Então, sempre é bom, quando a gente for fazer um evento, dar uma conversada com a pessoa. Fica mais elegante. A lembrança, isso gera muita confusão, muita. O Save the Date, ele pode ser enviado aos convidados com antecedência, e bastante antecedência, mas ele não é um convite. Eu não boto no Save the Date os dados do convite. Ele é só assim, olha, guarda essa data, que vai ter algo especial. Agenda o dia 6 de outubro, porque é algo muito especial. Agenda. Mas eu não vou falar nada agora, uma surpresa. Então, o Save the Date ele é importante para isso. Posso mandar com muita antecedência, meses e meses de antecedência, mas ele não vai os dados do evento. É só um agendamento, para que o convidado agende. Tá? Então, ele é a lembrança da data. Aqui, no número 4. O convite, ele poderá ser entregue 20 dias antes da data, e se for convidar pessoas de outros estados, a gente precisa 6 meses de antecedência. Então, eu vou fazer aniversário de 15 anos, vou fazer um casamento, 6 meses de antecedência, para que as pessoas possam comprar a passagem, ou se organizar o hotel, organizar a sua ida. Agora, quando é um chá com as amigas, um jantar, 20 dias é suficiente, tá? 20 dias antes da data. E aí vem algo bem importante. O convidado deverá responder à anfitriã no máximo em 48 horas. Dar a resposta. Então, eu falei com a pessoa, eu mandei um convite virtual pelo WhatsApp. O que acontece às vezes? A pessoa olha, né? E ela pensa, não, deixa eu chegar em casa à noite, deixa eu falar com meu marido, deixa eu falar com minha esposa, deixa eu ver se eu posso, deixa eu olhar na agenda. E vai entrando mensagens no WhatsApp e se esquece. Então, isso é que é muito importante. A gente gravar, que é um convite, o convite é importante. Então, até em 48 horas eu devo responder à pessoa que me convidou. Quando houver as siglas responder s'il vous plaît, é muito importante que se responda. Quando tem essa sigla, ou seja, é algo importante, o número de convidados está sendo levado em conta, é um buffet pago por número de pessoas, então precisa responder mesmo. Aí aqui é convocação. Responda, por favor, tá? Essa sigla, o que ela quer dizer. Bom, pela regra de etiqueta, crianças não vão a jantares de adulto. Deixa eu falar para vocês. Essas regras, a gente está em 2020. Desde o século XVI, 1500, já se falavam em regras de etiqueta. Erasmo Rotterdam criou um manual de etiqueta para adolescentes em 1500. Luís XIV, na Corte de Versalhes, ele protocolou por escrito todas as regras de conduta para a corte. E lá naquela época foi para separar ricos e pobres. Naquela época foi. Hoje a gente não vê mais assim, porque etiqueta virou educação. Então, o que é importante? Naquela época, crianças não ficavam em jantares da corte, não se misturavam. A gente está em 2020, muita coisa do que foi tratado naquela época,
a gente usa hoje. Só que a gente está no Brasil, que é um país totalmente acolhedor e que tem casais com crianças. Então, vale uma conversa com a anfitriã se pode ou não levar crianças. No geral, em jantares de adulto, em chá da tarde de mulheres, não se leva criança. Mas eu vou jantar na casa de uns amigos que têm criança. Às vezes eles preparam um ambiente, uma comidinha para criança, brincadeiras para criança. Então, tudo tem que ser conversado, porque lá de 1500 para 2020, as coisas mudaram, né? As regras, muitas continuam as mesmas. Esse livro aqui, que é o Manual do Anfitrião, ele foi feito em 1770. Então, assim, século XIX quase, finalzinho do século XVIII, século XIX. Muita coisa que está aqui a gente segue. Só que a gente tem que adaptar, a gente tem que, né? Tipo WhatsApp, nem se imaginava naquela época, porque hoje a gente manda convite por WhatsApp. Então, a gente segue com a modernidade, mas muita coisa a gente tem que conversar. Muita coisa é ajustado, tá bom? Então, o convite, ele tem que ser confirmado, tá? Tem que ser confirmado. Quando a anfitriã convida, ela não pode desmarcar. No momento que ela convidou, que as pessoas confirmaram, ela tem que efetivar o evento. E o convidado não deixe de comparecer após a sua confirmação. Porque tudo é preparado. Quantidade de comida é comprada, a mesa é arrumada, tudo. Às vezes até funcionários, né? Se contrata separado. Então, não, de maneira alguma, a gente não deixa de comparecer depois de confirmar, salvo doença e óbito. E isso é uma das coisas que aqui no livro ele já fala, já em 1800. Então, é muito importante essa parte toda da confirmação. Então, gente, não adianta, o convite é a parte mais complicada de uma festa. Eu tenho certeza que quem recebe ou quem já fez um evento tá sabendo, tá lembrando, tá passando um filme de como é complicado o convite, a lista de convidados. Então, sempre terá alguém que não será convidado e irá se magoar, e sempre terá alguém que reclame por melhor que a gente faça, porque às vezes não tá na festa nem na organização, tá no astral da pessoa. Por isso que a gente tem que lutar para que essa pessoa saia melhor do que ela entrou na nossa festa. E ter boas lembranças do nosso evento. É de bom tom presentear a anfitriã com um belo arranjo de flores mistas, vasinhos ou bombons. Então, eu vou a primeira vez na casa, deixa eu ver, da Ana Paula, a doutora Ana Paula que está aí. A primeira vez na casa da doutora Ana Paula. É de bom tom eu presenteá-la. Então, eu posso levar flores, eu posso levar mini vasinhos, um buquê. O buquê já tem, às vezes, o problema do vaso, então, se eu tiver um vaso junto, já é melhor. E bombons. Bombons é elegante, ela pode dar para a família, são coisas elegantes e tranquilas de dar. Aromatizadores de ambiente, né? Coisas perfumadas também é muito bom. E para os homens, cabe levar alguma bebida. Geralmente os homens levam vinho. Essa é uma atitude de uma pessoa educada e delicada. Sempre que vamos a primeira vez na casa da convidada, a gente deve levar uma lembrancinha. As outras vezes não é obrigação. Eu posso levar, mas não é um item obrigatório. Obrigatório é quando a gente vai a primeira vez na casa da pessoa. É de bom tom a gente entregar uma lembrancinha. E aí, vamos para o vinho, que é o item 11, que é um assunto muito delicado. O que é o certo? Caso o casal de anfitriões receba uma garrafa de vinho, é de bom tom abrir e oferecer aos convidados. Ressalvas. Por quê? Porque vamos que eu vá na casa da doutora Renata. E a doutora Renata e o doutor Lucas, eles já fizeram uma harmonização. Ele já escolheu os vinhos com aquela refeição que ele preparou. Então, às vezes, o vinho que eu levo não cabe para aquilo. O que é legal se falar? O que é o de bom tom, vamos dizer assim? Cheguei na casa da doutora Renata e digo para ela, eu convidada, doutora Renata, esse vinho é especial, eu não gostaria que tu abrisse, ele é um vinho para que tu tome com o doutor Lucas reservado, porque eu trouxe da minha adega um vinho especial, um presente especial. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente presenteia o casal de anfitriões
E eles abrem, mas eles não chegam nem a tomar aquele vinho que eu levei. Então, por isso que vale essa conversa com o vinho. Ele é cheio de ressalvas, então é isso. Quando eu chegar com vinho, eu posso perguntar, vocês querem que eu abra? Ou a gente, como convidado, já fala, Renata, abre esse vinho pra gente ou não? Renata, não quero que abra. Guarda para tu e o Lucas tomarem numa outra ocasião. Isso é o certo, tá? Agora, às vezes, o vinho já vem na temperatura ideal, já vem numa bolsinha de neon, numa bolsa térmica, que o casal quer que abra. Aí não tem jeito. Mesmo eu ter estipulado todos os meus vinhos da refeição, é de bom tom e educado eu abrir e fazer vamos dizer assim, atender ao meu convidado que me presenteou com aquele vinho, tá bom? Então, mas via de regra, a gente sempre conversa para ver se quer que abra ou não. Se ele disser assim, não, Rosana, não há necessidade, só se tu quiser, aí eu sigo com a minha carta de vinhos que eu já preparei para aquele jantar. Programar o jantar, programar as entradas, as bebidas, as sobremesas e digestivos. Tudo isso é muito importante. E aqui no item 13 é o maior cuidado que a gente tem que ter numa festa. Alergias alimentares, intolerâncias, vegetarianos, veganos, diabéticos, idosos e crianças. A gente tem que se preocupar com isso, né? Eu já tive uma amiga que preparou um filé ao molho de queijo, um macarrão e salada. E a convidada, ela não sabia, ela era vegetariana e me fugiu agora a palavra. Mas, assim, nem lácteos, nem ovos e nem carnes. E a pessoa comeu só salada o jantar inteiro. Então, um filé com molho 4 queijos, um macarrão e uma salada. Foi um desastre. Então, a gente tem que se preocupar. É por isso que a gente corre lá na lista de convidados. Quem é o convidado da gente? O que ele pode comer, o que ele não pode comer. A gente tem que conhecer quem a gente tem que estar convidando. E num grande evento, a gente tem que ter opções. Opções para vegetarianos, opções para sem glúten, porque cada vez mais as pessoas estão seguindo, às vezes por necessidade, às vezes por moda, mas está acontecendo muito, né? Vegano já é um pouco diferente, porque eles já quase praticamente levam a comida deles. Mas a gente tem que ter esse cuidado, inclusive no tipo de preparo, se eu tiver idoso ou criança. Tudo isso faz parte da organização do meu evento. Agora, horário. Essa coisa de dizer que brasileiro atrasa, que todo mundo atrasa, isso é muita falta de educação. Então, se o jantar for marcado às 8 horas, cheguem no horário. Não cheguem atrasado, nem cheguem 15 minutos antes. Cheguem do horário, ou 5, 10 minutos, não tem por que ter atraso. Aí eu digo, as pessoas que são organizadas, elas chegam no horário. Quem não é organizado tem que já se dar conta de começar a se arrumar ou ajeitar tudo 1 hora antes, porque antes o que iria, né, na sua cabeça, porque atraso é falta de educação e falta de respeito com os anfitriões. Então, no máximo, se eu marcar um jantar, por exemplo, às 8, 20 para as 8, no máximo 21 horas, eu tenho que estar servindo. É muito inadequado eu atrasar e os pontuais vão sofrer por isso, pelo atraso dos outros. Então, essa coisa com o horário, a gente tem que se pontuar para não chegar atrasado nos lugares. Isso é para qualquer coisa, para eventos, para tudo na vida da gente, né? A gente tem que se organizar para cumprir os horários, por respeito ao outro. Pela regra, convidado não retira a louça da mesa e não lava. Então, isso é uma regra antiga de etiqueta, salvo reuniões de amigas, né? Muito informal, que as amigas querem retirar, senão o convidado não retira a louça e não vai para a cozinha lavar a louça. A anfitriã, ela fica fazendo sala, ela não deixa os convidados para lavar a louça na cozinha. Isso é outra regrinha também muito boa que a gente às vezes vê nos eventos. Organize músicas, programas de TV ou filmes de acordo com o tema e com a faixa etária dos convidados. Sempre uma trilha sonora é muito boa. Agora, se vocês convidaram para jogo, para assistir jogo, é totalmente diferente. Se não, coloquem música de acordo com a faixa etária, com gosto, né? Principalmente dentro de casa, que isso vai ajudar a criar memórias afetivas desse evento. Se o evento for no jardim e estiver frio, programe umas cestas com mantinhas. Eu já vi muita gente ir embora de jantares, principalmente aqui no Lago Sul, no Parkway,
por agasalho no meio da noite, ter que ir embora porque não aguenta o frio. Então, se a gente tiver mantinhas, a gente aconchega, mostra que a gente está tendo um cuidado, principalmente quando for festa fora. E se for a piscina, havaianas, elas são sempre bem-vindas e já serve de lembrancinha para o convidado levar. Entregue também alguma lembrancinha para os seus convidados. Então, por exemplo, eu vou a primeira vez na casa da doutora Elisa, eu vou levar para ela flores. A doutora Elisa, por troca, por contrapartida, ela vai ter alguma lembrancinha do evento, para que marque, para que no outro dia eu me lembre daquele evento tão bom, que fique na memória, que fique com gostinho de quero mais, que as pessoas saiam e digam assim, nossa, como foi bom lá na casa da Elisa ontem, como eu queria estar lá, como eu queria voltar. É isso que faz a diferença. Aqui é uma dica para vocês, toalhas de lavabo embebidas em infusão de camomila. Como é que é isso? Pegar toalhinhas de lavabo, aquelas pequenas, preparar um chá de camomila, de erva doce, de hortelã, embeber essa toalha ali, dar uma leve torcida, dobrar num quadradinho, botar num saquinho de celofane e deixar na geladeira. No calor, a gente pode já oferecer esses saquinhos individuais com essa toalhinha geladinha para as pessoas colocarem aqui no rosto, no pescoço. Isso refresca. Num ambiente, às vezes, que está muito cheio, ou dentro de casa, ou um mimo. E a toalhinha também já fica de lembrancinha. Eu faço isso nos meus cursos aqui. Quando eu dou curso presencial, o ano passado eu já dava essa toalhinha. É muito bom. O cheirinho da camomila ou da hortelã refresca, alivia, acalma, relaxa. São detalhes que a gente faz como um cuidado, né, para o convidado da gente. Isso dá muito certo. Perfume a casa, perfume o ambiente, mas nos locais onde não tenha comida. Na comida, a gente não usa nem velas muito perfumadas, nem incenso e nem flores muito perfumadas. Local de comida é cheirinho de comida. A gente perfuma a sala, uma antessala onde vai receber, a gente perfuma um lavabo, mas a mesa a gente não coloca. E aí, algo muito importante, faça grupos no WhatsApp dos convidados. Então, a gente, por exemplo, eu vou convidar 6 amigas para um chá da tarde. Eu abro um grupo no WhatsApp com essas amigas já confirmadas, né? E eu aproveito este grupo para colocar a localização, o convite virtual, os preparos da festa. Ali eu pergunto sobre a comida, ali a gente divide fotos. Antes de chegar, eu já posso tirar as fotos e mostrar para as pessoas já irem chegando e entrando no clima, tá? E aí, depois, quando acaba o evento, esse grupo serve para os agradecimentos, para as trocas de fotos. Acabou, a gente fecha, a gente encerra, porque a gente tem muito grupo no WhatsApp hoje, então, para não ser mais um, né, as pessoas ficarem até constrangidas de sair, a gente encerra. E tem um aplicativo chamado Canva, que ele é gratuito, que ele é maravilhoso para a gente fazer tudo nele. Convites, menus, as tags, as lembrancinhas, os marcadores de lugar, né, que são os placements que a gente põe na frente, se a gente quiser marcar o lugar dos convidados. Então, esse aplicativo ele é facílimo de fazer e ele nos dá muita possibilidade. Esse e-book eu fiz todo no Canva. A gente pode fazer tanto pelo celular, no aplicativo, né, no dispositivo móvel, como pode fazer no computador também. E aí, eu tenho uma ideia para vocês de kit de lavabo, que faz toda uma diferença numa recepção, que a gente às vezes só se preocupa com a comida, com os lugares, mas a gente não se preocupa com o banheiro. E o banheiro, o lavabo e o banheiro social, eles são muito importantes numa festa. Então, quem já entrou numa festa que a toalha estava imunda, molhada, faltou papel, um cheiro ruim, às vezes a gente chega numa festa, a cestinha já está cheia. Então, esses cuidados a gente precisa muito ter. E aí, a gente precisa, a anfitriã às vezes não consegue prestar atenção, a gente precisa ter uma funcionária ou uma filha mais velha ou delegar uma amiga de confiança, uma amiga que possa ajudar, para dar uma olhadinha, para ver como é que tá. Porque o lavabo a gente não pode deixar solto, porque é muito ruim, tá? Eu tenho um kit no meu lavabo, que eu aconselho vocês, que é o papel higiênico de reserva, toalhinhas de lavabo, tanto de tecido como de papel,
sabonete líquido suficiente, a limpeza da lixeira, hidratante, álcool gel. Eu tenho tudo pequenininho que eu deixo ali para o convidado. Tenho aromatizador de ambiente spray, tenho de vareta, tenho balinhas de menta, sem açúcar, absorventes comprimidos para dor de cabeça, fio dental, enxágue bucal, band-aid. Eu tenho alguns itens numa caixinha e eu não sei se vocês conhecem o Fricô. O Fricô, ele não é um bom ar, ele é um neutralizador de cheiros e ele funciona muito bem. Eu tenho uma bolsa pequenininha e tenho um pouquinho maior no meu lavabo. Como é que funciona? Se a gente entra num banheiro que o cheiro tá ruim, a gente vaporiza, mas ele é para vaporizar no vaso sanitário. Então, por exemplo, eu tô num local, senti vontade ao banheiro que aconteceu de me dar vontade de fazer o número 2. Se tem um Fricô ali, a gente vaporiza antes. Puxa a descarga, aperta a descarga e dá mais uma vaporizada. Depois, se eu fui ao banheiro e não tinha me dado conta, me deu vontade ali na hora, eu tenho como vaporizar também. Então, eu posso vaporizar antes ou depois. Ele neutraliza qualquer odor. E não só para banheiro, vou contar para vocês. A gente foi por uma viagem para Porto Ferreira, que é a cidade das louças, né? Interior de São Paulo. E o ônibus atropelou gambá. E, gente, vocês não têm noção do cheiro às 3 da manhã, porque pegou de frente no motor e aquele ar veio para dentro do ônibus de gambá, no meio da estrada, de madrugada. Uma das meninas disse, eu tenho Fricô. E colocou o Fricô no ônibus. Acabou, acabou. É como tirar com a mão. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, vale a pena a gente ter um no lavabo, no banheiro, e um na bolsa da gente para quando a gente estiver fora. Funciona muito bem. Eu tenho um fio de LED, então eu tenho aqueles fios de LED a pilha que eu acendo antes dos convidados chegarem, porque o meu lavabo, por exemplo, ele não tem janela, ele é escurinho. E aí não corre o risco das pessoas ficarem procurando, cateando onde está o interruptor de luz. Então eu já ligo um fiozinho de LED bem delicado e é onde os convidados, quando chegam, já se localizam, já sabem onde é a luz. Então isso é tudo que eu digo para vocês. Tudo isso aqui são cuidados com o convidado. A gente tem que cuidar velas e por causa quando tem crianças ou quando tem idosos, eu não costumo botar velas no banheiro nem no lavabo. Eu prefiro usar a luzinha de LED. Aí os aromatizadores assim. Não costumo acender velas em banheiro, eu acho muito perigoso. Porque criança, quando vai no banheiro sozinha, eles fazem a maior bagunça. Quem tem criança sabe. Aqui vai estar disponível para vocês também. É tipo um check-in para a gente fazer, né? Do evento. Então, nome, o tema, o local, a data, para se organizar, para poder enxergar o evento. A lista de convidados, a observação sobre aquilo que eu falei. Se é idoso, se é criança, se tem alergias, se tem intolerância. O cardápio, o que eu vou servir de entrada, as minhas bebidas. A partir dessa lista, eu já posso fazer a lista do supermercado, ou inclusive atrás, que está tudo ali, a gente consegue visualizar. A minha entrada ou salada, meu prato principal, meu acompanhamento, né, o guarnição, a sobremesa, o café, os digestivos, a decoração. Se eu vou entregar lembrancinha e alguma outra observação. Então, com isso, eu tenho uma visão de todo o meu evento, para daí eu poder me organizar as compras ou delegar as funções. Essa é a primeira parte. Essa aula, ela vem depois com os tipos de serviço, que não ia dar tempo de passar aqui para vocês. Mas esse, assim, é vamos dizer assim, um compilado de como receber. E aí, doutora Renata, eu acho que se tiver perguntas ou quiserem discutir alguma coisa, a gente pode conversar. Rosana, foi ótimo. Renata, você está sem o microfone. Oi, Rosana. Pronto, liguei. Foi excelente a aula. É muito bom, né, ver você falar. E eu recebi aqui eu vi aqui alguns comentários, né, que as colegas, né, aqui presentes já estão falando que já estão com vontade de receber, de planejar um jantar, de receber os amigos. Já está todo mundo com vontade de aglomerar. Mas por enquanto a gente ainda não pode.
mas foi excelente. Eu acho que, assim, que quando a gente pensa em receber alguém, ou então fazer um jantar, elaborar um grupo de amigos, eu acho que esses cuidados faz toda a diferença. E, como você fala, né, a gente pensar na entrada, na decoração, no mimo que a gente vai dar para cada um, no cardápio, na harmonização do vinho, tudo isso faz a diferença. E as pessoas que vêm, né, que vêm à nossa casa e vê que a gente teve esse cuidado, com certeza elas vão sentir isso. Então, eu achei muito legal. E achei muito bom também você ter falado do vinho, né? E é uma coisa que atrapalha muito, principalmente para quem degusta, né? Tenho aqui algumas perguntas que eu vou falar aqui para você, que aqui, ó, foi até do Luiz, que ele parabeniza a sua aula e ele faz essa pergunta, que o anfitrião deve esperar os convidados atrasados para servir, e até quanto tempo de espera é adequado, Rosana? Pois é, a gente tem que ter um horário para chegar e um horário para ir embora, né? Às vezes tem pessoas que eu digo vou ficar para lavar a louça no final, porque tem pessoas que não se dão conta, né? E tu não vai poder mandar a pessoa embora. Tudo é boa educação. Então, quanto tempo? Por exemplo, se eu marquei um jantar às 20 horas, dependendo do que eu programei para fazer, tipo um risoto, não dá para ficar frio e até todo mundo chegar. Então, infelizmente, a gente vai ter que uns 40 minutos ou até uma hora. O bom é sempre programar uma entradinha. Então, alguma bebida de entrada. E aí, por exemplo, se eu vou fazer um risoto, que vai muito queijo, que é uma consistência, uma textura muito mole, eu não vou servir pão, queijo de entrada. Eu vou servir algo que eu chamo croque-croque, amêndoas, castanhas, para dar essa diferença de textura. Então, eu vou, vamos dizer assim, né, conversando com os convidados que chegaram, e aí eu já me programo para no máximo, porque 40 minutos, mas vamos lá, no máximo uma hora já serviu o jantar. Então, marquei para as 8, 21 horas eu vou servir. Agora, às vezes, são pratos muito elaborados, que o chefe, tipo da doutora Renata, vai levar lá 1h30 fazendo, vai conversando, vai servir lá 9h30, por exemplo, né? Depende do prato que tu planeja. Mas, normalmente, um jantar, ele vai bem para os convidados chegarem às 8, às 20, 21 horas eu vou servir, porque quando a conversa tá boa, a gente segue horas à mesa, a gente não sente o tempo passar. A gente fica de 2 a 3 horas à mesa, conversando. A sobremesa, ela é servida junto, na mesa. Os digestivos, licor, cafezinho digestivos, podem ser servidos em uma outra sala, mas também podem ser levados à mesa. Então, se somar tudo isso, 23 horas a gente está sentado à mesa ainda. E a gente ainda vai sair dali para conversar. Então, isso que não dá para se estender muito, né? Mas tudo depende da lista de convidados, de novo, e do que eu vou servir. Se eu tiver convidados idosos, eu não posso programar um jantar às 21 e servir às 23 horas. Tudo isso a gente tem que cuidar, né? Quem é o convidado da gente e o que a gente vai servir. Agora, quando é um coquetel volante, quando é um buffet, um serviço, por exemplo, americano, todo mundo em pé, a gente pode colocar a mesa, as pessoas vão chegando, vão comendo. Também depende do tipo de serviço que eu for fazer. Ô, Rosana, tem uma pergunta aqui, pegando esse gancho do planejamento, né? Que é como você fala, né? A gente tem que planejar a entrada, o jantar e como terminar. E é uma pergunta que o colega fez, ele faz essa pergunta e eu achei bem interessante. Como encerrar o evento? Eu acho que o cafezinho vai ótimo. Ele está querendo ouvir a sua opinião. Como é que a gente faz isso para dizer, acabou, vamos para casa? E não perder a etiqueta. É muito complicado, porque a gente não pode mandar o convidado embora, né? Mas, o que a gente pode fazer? Um casal, por exemplo, tá lá a doutora Renata e o doutor Lucas aqui na minha casa e eles não vão embora. E o papo tá bom. Eu não posso falar porque o meu marido, ele se deixar, ele tem esse problema. Ele oferece chinelo, nossa, e ele também. Eu tenho que puxar ele para ir embora, senão ele fica para lavar a louça. Então, assim, mas a gente tem um horário para chegar e um horário para sair. Por exemplo, algo íntimo, eu vou para a doutora Renata, que é minha amiga, e digo eu para ela, doutora,
a gente tem um compromisso amanhã de manhã ou tal coisa, mas eu vou falar com a Renata, que é minha amiga íntima, e ela vai pegar o Dr. Lucas e vai puxar ele. Ou eu, quando eu vou fazer um evento, eu já me programo. Eu sei que eu vou até tarde, eu sei que no outro dia às vezes as pessoas não limpam as coisas num dia, não tem funcionário, vão ajeitar tudo no outro dia. Então, eu já tenho que saber que se é um jantar, isso pode se estender. Agora, eu não posso chegar e dizer assim, gente, tá tarde, acabou, né? A gente vai na conversa, vai falando menos, não puxa tanto assunto, para que a pessoa se dê conta que acabou o assunto. E depende. Agora, tem que ser tudo muito sutil, para a gente não desrespeitar o convidado que vem à casa da gente. Mas isso é muito delicado. Assim Ô, como Rosana, e às vezes também depende muito do anfitrião, né? Tem anfitrião que não quer terminar nunca, né? Então, é o clima, né? Tem que dar o clima, mas assim, você tem que harmonizar e planejar para que o jantar não vire um café da manhã. Exatamente. E não fique pesado para ninguém. Tem pessoas que não se dão conta, não se dão. Não tem, a gente chama o senso de cifragem, a gente fala lá no sul. Tem pessoas que não têm, né? Mas aí a gente vai com sutileza dando algumas mensagens ou conversa com a esposa, conversa com um amigo mais próximo, que eles vão se dando conta. Porque às vezes precisa um levantar. Um levantando e dizendo, nossa, já é 1h da manhã, tá tarde. Aí os outros, não, vamos embora, e sai todo mundo junto. Ô, Rosana, aí falando nisso, né, a Jeane até comentou aqui, né, que uma vez ela fez um evento na casa dela e os convidados terminaram dormindo na casa dela e ficaram para o café da manhã, né? Isso que... Mas aí é tudo bem íntimo, né? Com certeza. É. O meu marido, em seguida, a gente convida, porque a gente tem quartinho de hóspede, em seguida a gente convida, não quer ficar, porque a gente gosta muito dessa função em casa, a gente gosta, os dois, né? Então, é um prazer para a gente receber. Então, aí acaba convidando mesmo. E tem outra pergunta aqui, mas eu acho que é um tema de uma próxima aula para a gente planejar, porque, como você falou, isso aqui é um curso. Então, antes da gente falar dos utensílios, né, que vão à mesa, taça, talher, guardanapo, a gente começou com o início, né, a programação de um evento. Quais são os cuidados que você tem que ter com esse evento, né? O que você falou, o convite, como chamar, como planejar, o cardápio. E uma das perguntas, eu acho que é tema das próximas aulas, talvez a gente faça, é sobre, querendo que você falasse um pouquinho sobre guardanapo, taças, toalhas ou suplás. Mas eu posso falar rapidinho, doutora, dá para falar? Dá sim. Não, isso é um curso muito extenso, né? Mas normalmente, assim, jantares mais formais, mesas de chá, elas comportam muito bem com toalha. A toalha, ela acomoda muito bem, ela é muito elegante. E, geralmente, o suplá, a gente coloca em cima da toalha. Suplá, ele pode ser colocado em cima de toalha, mas quando eu falo suplá, é o suplá verdadeiro, aquele que parece um prato grande. Não é o jogo americano. É o jogo americano redondo, os franceses, né, isso foi na corte de Luís XIV, os toalhas já vieram com os romanos, mas o suplá, ele foi mesmo na corte de Luís XIV, era estanho e prata. Então, eles foram designados, foram feitos para proteger a mesa, para proteger o calor da comida nas mesas pintadas, da época de Renascença, pintada a óleo, pintada à mão, caríssimas. Então, se colocava a toalha suplá para proteger essa mesa e para cuidar da sujeira também, onde se começou as primeiras regras de bons modos, né? E os americano é praticidade. Para que essa toalha enorme? Para que esse monte de coisa da louça inglesa, prato de pão, isso? Para quê? O americano, ele é muito prático. Então, ele tem um jogo de louça prático, que é prato, bowl, caneca, acabou. E eles têm um joguinho americano para sentar ali naquele espaço, você já aquele joguinho de 30 por 30, que é o joguinho americano. O que acontece é que com esse boom da mesa posta, a gente quer pegar o que foi desenvolvido lá na etiqueta francesa, né, na etiqueta europeia, para uma praticidade americana. Aí a gente quer botar um suplá em cima de um jogo americano e às vezes não cabe. Então, para jantares formais, a gente usa tudo isso. Usa toalha, usa suplá, usa guardanapo de tecido. Agora, um guardanapo de papel também pode ser usado. Eu só não misturo os dois.
né? Ou eu uso guardanapo de papel, ou eu uso guardanapo de tecido. Eu não amarroto o guardanapo de papel dentro do de tecido, porque o papel também foi uma invenção americana por praticidade, né? Para não precisar usar o tecido. Antigamente, lá em 1500, as pessoas amarravam coelhos vivos na cadeira, lá desde a época medieval, e eles limpavam as mãos nos coelhos, limpavam na cabeça dos escravos, ou limpavam nas mangas, ou passavam, porque se comia com as mãos, passava assim e limpavam nos vestidos. Então, as mangas e os vestidos aqui do lado eram muito sujos. E aí, quem inventou o guardanapo foi Leonardo da Vinci. Foi ele que inventou. Eu não sabia, foi? Limpavam na toalha, foi Leonardo da Vinci. E quando ele botou, foi muito esquisito. Demorou um tempo para a moda do guardanapo pegar. E depois que pegou, pegou mesmo. Mas veio lá de 1500 e pouco. O Leonardo da Vinci ele era banqueteiro dos Médicis na Itália. Então, ele ficava horrorizado com os maus modos das pessoas, de jogar osso para trás com os cachorros, de limpar a mão nos coelhos vivos nas cadeiras. E ele ficava horrorizado com tudo isso. E ele via que as pessoas pegavam toalha para se limpar. E ele criou paninhos anti-sujeira, que hoje a gente chama de guardanapo. Então, foi ele. Então, assim, tudo vai depender do tipo de evento. Se é na piscina com adolescentes, eu não preciso ter tanta formalidade, né? Mas se é um jantar, que eu quero fazer uma coisa mais bonita, aí eu boto toalha, boto suplá, boto guardanapo de tecido. E as taças, elas acompanham as bebidas. Vinho sempre tem que ter água, é regra. Água sempre tem que ter na mesa. Uma taça para água, e ela é a maior, porque teoricamente a gente toma mais água do que vinho, mas a taça de água, uma taça a mais, ela tem que estar na mesa. Geralmente é uma taça para água, uma para vinho tinto, que é um pouquinho menor, e a menorzinha, que é para vinho branco ou rosé. O espumante, geralmente, ele fica atrás para um brinde, para fazer uma comemoração, alguma coisa assim. Agora, mesmo com cerveja, eu boto uma taça a mais. Porque mesmo quem toma cerveja vai chegar um determinado momento, vai tomar uma Coca-Cola, vai tomar um suco, uma outra bebida, né? Então, sempre de bom tom. Agora, vinho é regra. Vinho e água, isso é regra mesmo. E a água, a gente oferece para os convidados sem e com gás. Sempre é bom ter as duas para oferecer. Ô, Rosana, e atualmente, né, a gente sempre fala, jantar é sempre vinho, mas atualmente quem está estudando cerveja, tem tantas cervejas artesanais, saborizadas, com aditivos que fazem parte para harmonizar também com o almoço. Então, acho que de agora em diante a gente vai ter que incluir também nas regras de etiqueta e monta-mesa, né? Porque elas vão participar, vão ter essa participação também nos jantares. Eu achei engraçado, Rosana, eu achei engraçado aqui o doutor Denis, que falou que um tio dele, para encerrar o jantar, ele falava o seguinte: maninha, vamos dormir, pois as visitas querem ir embora. É uma boa tática. Transferir culpa, transferir responsabilidade. A minha mãe tinha um relógio daqueles de corda, sabe? Que dava corda e botava na escada de casa. Quem dizia assim, já botei o relógio para despertar para outro dia. Era muito engraçado. Mas essa coisa assim do receber, né? Por exemplo, assim, o europeu, ele é mais formal. Então, se ele vai programar um chá, ele só serve chá. Se ele vai fazer um jantar, é vinho, é água. Agora, o brasileiro não. Quando faz uma mesa de café à tarde, é café, é chá, a gente faz tudo. A gente tem cerveja, a gente tem vinho, a gente tem todas as bebidas. Então, o brasileiro, ele é acolhedor. Ele é um povo que une, né? Então, por isso essa mistura de bebidas. Daqui a pouco a gente vai ter que ter muitas taças na mesa, porque a gente tem tudo para oferecer para o convidado. A gente quer agradar, né? A maioria das vezes. Então, mas quando a gente programa, a gente já tem que estipular as bebidas e só vai à mesa o que eu for usar. Eu não coloco um monte de talheres, eu não coloco um monte de taças, eu coloco o que eu for usar e somente isso. Então, se eu não for ter entrada com talheres menores, eu não coloco talheres na lateral, eu vou colocar só os talheres que eu for usar. Então, eu boto, a etiqueta é isso, vai à mesa o que vai ser usado, ponto final. Isso. Ô, Rosana, tiveram aqui muitos elogios, né? Obrigada. E teve muita gente aqui dizendo que foi excelente, que está com vontade de fazer jantar, que quer ir mais alto.
e que achou muito legal, te elogiaram muito. Eu estava muito preocupada, porque vocês são acostumados com eventos muito científicos, isso é totalmente fora. Como uma pediatra falou para mim, Rosana, isso é o mundo da fantasia. Não é, é real. A gente vê tanta coisa na medicina ruim, a gente está passando por tantas coisas ruins, né? Que isso é o mundo da fantasia. E é. Mas eu acho que até essa fantasia agora faz parte, né? De você planejar, de você só bolar, às vezes o antes, não que o evento não seja bom, é para ser, mas o antes também faz parte. A festa começa antes, né? A partir do momento que você começa a planejar, a imaginar seus convidados, o que você vai colocar, até as cores, né? Das flores, a mesa, os locaizinhos para marcar onde cada um vai sentar, tudo isso faz parte, né? Então, acho que a arte, resumindo, a arte de receber é colocar amor, né? Se doar é servir. Então, acho que isso tem tudo a ver, né, com o dia do pediatra, né? Então, por isso foi que a gente trouxe esse tema aqui. Muitas vezes, pediatra é pai e mãe, muitas vezes, né? Vocês estão sempre cuidando. E quando a gente recebe, a gente está cuidando da pessoa. Então, é uma forma até dela se sentir, né, encantada. Eu digo, eu gosto de encantar quem vem na minha casa. Eu gosto disso. E a doutora Renata sabe, né? É isso que nos move, né, doutora, quando a gente faz um evento. É agradar, é encantar, é ver aquele brilho no olho. Nossa, Rosana, que bom. Nossa, eu queria voltar. Não, sabe, isso que move a gente. Então, e eu acho que o ser humano está muito carente disso, né? A gente está muito, como eu falei lá no início, muito tecnológico. Então, quando a gente coloca essas coisas, a gente resgata valores, né? E eu acho que é isso que vale de tudo. Pois é, eu acho que todo mundo aqui, muita gente já se manifestou. Alguém quer se manifestar? Quer ligar sua câmera, seu microfone, fazer alguma pergunta? Doutora Elisa, comentar alguma coisa? Eu só queria agradecer a SPDF, ao Denis, a Renata, o presente que deram para a gente e agradecer a Rosana também por essa pausa que faz bem e dar parabéns. Foi ótimo, Rosana, perfeito. Perfeito. Você, eu até escrevi aqui, você é uma pessoa especial e transmite isso. Obrigada. E parabéns para todos que estão aqui, né, pelo Dia do Pediatra. Obrigada. Eu me sinto privilegiada, né, de estar com vocês essa noite. Eu estou fazendo agora, em janeiro, 33 anos que eu lido com pediatra, em pediatria, com criança. Desde o início do meu trabalho, sempre foi pediatria. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês nesse dia especial. Então, acho que é isso, gente. Obrigada pela participação de todos. Vi aqui que até o pessoal de Palmas, né, a Grace, né, se manifestou. A gente fica feliz, né, por ter gente de outros estados, né? Então, um beijo bem grande e obrigada pela presença e vamos programar mais eventos. Quem sabe, né, Rosana, a gente coloca em prática o nosso jantar presencial com as louças, com cardápio e até com a harmonização. Fica a dica aí, doutor Denis. Podem contar comigo. Obrigada, Rosana, e obrigada pela presença de todos. Parabéns pelo Dia do Pediatra, e vocês são muito especiais. Beijos a todos também, tá? Até a próxima vez. Beijo. Obrigada, pessoal.